A paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais essa oportunidade, reunidos para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração e estaremos dando início a mais esta aula. Deus querido e maravilhoso, queremos agradecer por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez nos reunirmos, Senhor amado, para meditarmos, ó Pai, na Tua Palavra, desenvolver conhecimento, crescer para a honra e a glória do Teu nome. Deus querido, abre o nosso entendimento, ajuda-nos, ó Pai amado, no desenvolvimento deste trabalho, que tudo venha a ser para glorificar e engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós vamos hoje estar estudando a lição de número 4. O título desta lição é Elias e os profetas de Azera e Baal. Nosso texto áureo: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis capítulo 18, versículo 38. A verdade prática: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Reis capítulo 18, dos versículos 22 a 24, depois versículos 26, 29, 30, 38 e 39. Também no capítulo 19, dos versículos 8 a 14. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor.
Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Amém? Graças a Deus, essa é a nossa leitura bíblica em classe, o evento onde nós vimos o profeta Elias desafiando ali os profetas de Baal. Ele foi ali designado pelo Senhor, para agir dessa maneira, para que viesse a colocar trazer um despertamento ali para o povo que havia abandonado o Senhor, que estavam ali induzidos a adorar as divindades ali colocadas por Acabe, que casara-se ali com Jezabel, e haviam ali duas divindades, dois pontos de adoração, a deuses criados, a ídolos, criados ali para que fossem adorados no lugar do Deus verdadeiro. Então Elias, ele se propõe a fazer esse desafio, onde ele manda trazer 2 bezerros e deixou que os profetas de Baal escolhessem um dos bezerros, e tendo escolhido, ele fica com o outro e determina a eles que clamassem ao seu Deus, para que enviasse fogo, para que aquele bezerro viesse a ser consumido, viesse a ser queimado, sacrificado naquele fogo que viesse sobre o altar. E ali foi dado um período para que eles assim o fizessem. É verdade que eles ali clamaram, buscaram e não houve resposta, não houve qualquer retorno, não houve qualquer sinal, porque a palavra de Deus vai dizer que o ídolo é nada. O ídolo é nada, ele é feito por mãos de homens, com aparência de alguma coisa. É aquilo que Deus, lá na lei que é entregue a Moisés, ele diz que não deve se fazer qualquer tipo de imagem para que venha se adorar. Esse era um pecado terrível, e um pecado que a nação de Israel estava ali transgredindo terrivelmente, e Deus não estava se agradando. Por isso o profeta Elias, dirigido por Deus, toma essa conduta e vai ali fazer esse desafio àquele povo, aqueles profetas. E tendo passado um período, vimos que não houve qualquer resposta, e então Elias, ele vai, arruma o altar, coloca ali o seu bezerro, e da mesma forma ele clama ao Senhor para que o Senhor responda, e o Senhor de imediato responde. Elias faz uma oração e Deus responde com fogo, e o povo vai exclamar que só o Senhor é Deus, Que maravilha! Infelizmente isso não foi o suficiente para que o povo abandonasse a idolatria. Nós vamos ver ainda em muitas outras lições aí para frente que o povo continuou na idolatria, Apesar de tudo isso que aconteceu, o povo continuou na idolatria, um perigo terrível. Na nossa introdução, o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Nesse momento, nós sabemos que estavam ali, me parece que Mateus capítulo 17,
estavam ali 3 discípulos, né, os discípulos mais próximos de Jesus, estavam ali juntamente com Jesus, e Jesus se transfigura e aparece ali juntamente com Elias e com Moisés. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Então nós vamos ver estas situações na vida do profeta Elias. Nós vimos aí toda essa situação do desafio que ele lançou, da sua determinação, da sua fé em Deus, da sua certeza, mas nós vamos ver também que Elias, ele era um ser humano, ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa comum, apesar dessa experiência com Deus, apesar dessa intimidade com Deus, dessa proximidade com Deus. A palavra de Deus não esconde que Elias teve um desgaste, Elias ele teve um desânimo, ele teve uma tristeza. São situações, sentimentos que se abatem sobre a vida de qualquer pessoa, e o cristão não está livre disso. E nós vamos ver nesta lição também este assunto muito importante. Amém? Então, o tópico número 1, o desafio no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Amém? Devido à apostasia, o que é apostasia? Apostasia é negar a fé, é abandonar a fé, É um processo que não é imediato, ele vai começando aos poucos, com algumas dúvidas, algumas questões mal resolvidas, algum entristecimento, um afastamento de leve, vai abandonando, vai deixando, e daqui a pouco está insensível, completamente fora da presença de Deus. A apostasia é um processo muito triste, que acontece muito, as pessoas abandonarem, saírem da presença de Deus e não terem o desejo de retornar. Então, a apostasia é um perigo muito grande. Então, devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, justamente porque ele deveria ser o principal a levar o povo a adorar a Deus, na verdade ele estava levando o povo a adorar a imagens. Então, devido a essa sua falta de liderança espiritual e de outros que lhe antecederam, que também foram da mesma forma, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Ou seja, precisava ter uma decisão. Cochear, que ele fala aqui, essa expressão cochear, é mancar como coxo, fica vacilando, fica pendendo, então não tem uma firmeza. Então havia uma indecisão por conta do povo, Tanto é que eles declararam depois do desafio: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas continuaram idolatrando, seguindo outros deuses. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o Deus verdadeiro. É bom nós termos experiência com Deus. A experiência com Deus, ela traz essa tranquilidade, essa certeza de quem é o nosso Deus, independente da circunstância em que estejamos passando. Essa certeza, ela está em nosso coração, que é desenvolvida pela fé, pela confiança em nosso Deus. Amém? O item número 2, o problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se fez presente todas as vezes que o povo de Deus
se faz presente, né? Todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria. E é importante aqui nós aproveitarmos e relembrarmos aquilo que já falamos. Ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida, não apenas uma imagem. Então qualquer coisa pode ser um ídolo. Nós devemos ficar muito atentos para nada tomar o lugar de Deus. O que é tomar o lugar de Deus? É algo ser mais importante na nossa vida do que as coisas de Deus, né? Nós não temos tempo, nós não temos disposição, nós não investimos, né, nas coisas de Deus e acabamos dando atenção a outras coisas. Devemos tomar cuidado. Pois os que adoram o ídolo não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. E aqui cito o Salmo 135 e 18. Então, o ídolo, né, que a pessoa ali elege para adorar, acaba sendo um meio pelo qual o inimigo ele pode se manifestar e pode vir com engano, com falsidades, com coisas que vai levar aquelas pessoas a entender que o ídolo está sendo favorável ou está fazendo alguma coisa para ele, né? Um perigo terrível. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 6, 24, quando ele vai falar a respeito do amor ao dinheiro, vai falar sobre Mamon, né? Que é uma divindade, né, que as pessoas elegem como importante e é algo do coração, um sentimento, né? O egoísmo, por exemplo, é uma idolatria, a pessoa se achar, a pessoa só ter olhos para si mesmo, só se preocupar com si mesmo. Isso é um perigo terrível e é idolatria. Nós devemos ter muito cuidado com essas coisas. No item 3, o desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor, né? Veja que essa situação aqui de que Elias vem a fazer, não é algo que nós devemos ficar fazendo, testando Deus. Não precisa isso acontecer. A palavra de Deus vai dizer que nós andamos por fé e não por vista. Está lá em 2 Coríntios 5 e 7. Então, nós devemos ser firmes na certeza, as experiências que temos com Deus devem ser suficientes para que nós creiamos nele. Se não temos tido experiência com Deus, precisamos precisamos ter mais proximidade com esse Deus, desafiar, né? Orar, apresentar a Deus as nossas dificuldades, as nossas necessidades, as nossas fraquezas e buscar uma novidade. Deus está pronto, porque Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que Ele quer ter contato conosco, quer ouvir as nossas necessidades, as nossas carências, né, os nossos anseios e também a nossa gratidão e a nossa certeza de que Ele tem agido na nossa vida. Amém, queridos? Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer, ou seja, quem tem experiência, quem tem conhecimento de Deus, é guiada pelo Espírito Santo, é induzida pelo Espírito Santo, é para uma visita, é para uma oração, né? É para uma intercessão, é para um socorro. São pessoas que são guiadas porque têm conhecimento desse Deus. Cada crente tem sua intimidade com Deus, por isso as experiências são diferentes para cada pessoa. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas a do próprio Deus,
para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveriam servir, né? Então isso aqui foi um sentimento de Deus colocado ali no coração de Elias para que o povo tivesse a oportunidade de se voltar para Deus. Porque Deus, ele tinha falado já através dos seus profetas, né, trazido juízos, promessas de juízos, né, mas ele dá a oportunidade para que as pessoas se arrependam. Então, acontecem essas coisas para que as pessoas sejam alertadas, né? O tópico número 2, a oração de Elias. Os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, né? Uma consequência imediata da idolatria. Nós vimos que eles subiram no altar, eles fizeram tanta coisa, tanta bagunça, arrebentaram, acabaram com tudo. Então a primeira coisa é consertar o altar. Então, queridos, se o altar está bagunçado, está quebrado o altar, vamos reparar. Vamos arrumar, vamos ajeitar, para que possamos entrar na presença do Senhor e o Senhor se agradar do nosso sacrifício. Porque a palavra de Deus vai dizer em Romanos que nós somos sacrifício vivo, nós devemos entrar na presença do Senhor como sacrifício vivo, somos nós mesmos, né? Adorando, apresentando a adoração ao Senhor, mas o altar precisa estar consertado, precisa estar reparado. Então a primeira coisa que o profeta vai fazer é reparar o altar, deixar tudo muito bem organizado, né? A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Então veja que foi realmente uma ação ousada do profeta, né? Ele organiza o altar, prepara tudo direitinho, ainda derrama lá bastante água, porque a água e fogo não se combinam, nós sabemos disso. A água ela vai dificultar a ação do fogo, a água ela vai eliminar a ação do fogo, mas o profeta ali, ele quer demonstrar que é uma ação portentosa do nosso Deus, e ele prepara aquele altar de uma forma realmente inesperada, né? Os camaradas ali, os profetas de Baal, haviam clamado tanto tempo e nada aconteceu, e agora Elias prepara o altar e no final do preparo ele ainda derrama água ali, ainda põe água, é um negócio tremendo, né? Vamos ver a oração de Elias? No item número 2, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Então, a oração é um momento de comunhão, de fala, de conversa com Deus. Então é algo que vem da alma, é algo espontâneo, não existe uma fórmula para a oração, né? Não existe uma fórmula. Jesus, ele ensinando aos discípulos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, ele vai dizer que quando estiver orando, não usar de vãs repetições como os gentios, né, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não precisa vãs repetições, não precisa ficar decorando oração. Vou pegar essa oração que Davi fez, vou pegar a oração de Josafá, que é linda, né? Vou pegar a oração de Davi, vou pegar a oração desse ou daquele, desse padre, daquele padre, ou de quem quer que seja. De forma nenhuma. Não existe uma oração decorada. A oração ela vem da alma, é um momento seu, íntimo e exclusivo com Deus. E Elias aqui ele tinha uma proposta, uma necessidade, e ele foi direto ao ponto.
não ficou aos berros, não ficou fazendo campanhas, não ficou com muita invencionice, com repetições. Ele foi direto ao ponto. Ele queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. E cabe ainda aqui a gente citar um exemplo ali da parábola que foi falada, por Jesus, do fariseu e do publicano. Está lá em em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. O publicano chega e o fariseu, ele chega e tanto escândalo, e fala tanta coisa, e faz tanto gesto, tanta situação, expõe o publicano que está ali ao lado, porque o publicano era uma pessoa simples, era uma pessoa que não tinha aqueles requisitos do fariseu, que era muito detalhista na lei e uma série de coisas. E o publicano, quando ele se apresenta ao Senhor, ele simplesmente pede misericórdia, ele simplesmente se reconhece um pobre coitado. E Jesus vai dizer que ele é quem desceu para a sua casa justificado, ou seja, a oração do publicano é que foi ouvida. Que maravilha, Uma oração simples, uma oração com arrependimento, com reconhecimento da sua insignificância e da grandeza do Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. É 1 Reis, capítulo 18, versículo 37. Então, quando Elias, ele clama ao Senhor, ele pede que o Senhor responda com fogo, ele não está testando a Deus, ele não está fazendo aquilo para se aparecer, mas para glorificar a Deus. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo ele vai dizer: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então Elias, ele estava fazendo aquilo para glorificar, engrandecer o nome de Deus, para que o povo visse quem é Deus, lembrasse quem é Deus. Que maravilha, que coisa linda. Por isso ele obtém a resposta do nosso Deus. No item número 3, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. Então veja que Deus ele dá um tempo para que haja um arrependimento. Ele não julga de imediato. Não julga de imediato. Tanto é que em relação ao povo de Israel, Deus levantou vários profetas. Desde o tempo dos juízes, quando o povo pecava, Deus tolerava, Deus aguardava, e de repente suscitava inimigos, e aí Deus levantava ali um juiz, e esse juiz ele era um intercessor, ele clamava ao Senhor, e Deus dava vitória ao povo, mas o povo voltava a pecar, e ficou esse ciclo. E quando a instituição do reino ali em Israel, o negócio voltou a acontecer através da idolatria, essas problemáticas todas, e o Senhor sempre tolerando, mas dando o tempo para que o povo se arrependa. Deus tem dado tempo para que o povo se arrependa. Que bom que o nosso Deus é misericordioso e que Ele dá esse tempo para que o homem venha a se arrepender.
né? Que maravilha, graças a Deus. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação não apenas de que Ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Ou seja, Deus ele queria que o povo se aproximasse, voltasse para Ele. Mas a iniquidade, mas o pecado, que era a idolatria que estava instalada, aquilo afastava o povo de Deus. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2, vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, se há iniquidade, não tem como Deus agir. Tem um hino que as nossas irmãs louvam, que Deus não pode operar aonde há iniquidade. Iniquidade é pecado. Então é preciso consertar o altar para Deus poder operar. É como as nossas irmãs louvam. É necessário que haja um conserto, haja um arrependimento. Muitas vezes Deus não está operando porque existe divisão no lar, o casal está brigado, as respostas não são as orações não são respondidas, não há um consenso, não há um entendimento, há uma divisão no lar. Jesus vai dizer que uma casa dividida contra si mesmo não pode prosperar. É preciso haver a união. Então, precisa haver um ajuste, um arrependimento, um pedido de perdão. E Deus, ele esperava que o povo fizesse isso, que o povo reconhecesse o seu erro, se arrependesse, pedisse perdão, e ele estava pronto para recebê-los de volta. Por isso ele responde à oração de Elias. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Nós vemos que Elias subiu ao Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Elias ele ora ao Senhor, mas nós vimos que é uma oração que ela acontece várias vezes, Ele faz a oração, ele pede a Deus que a chuva volte a acontecer, e ele manda ali o rapaz que trabalhava com ele, o moço, o ajudante, vê aí, tem algum sinal de chuva? Ele olha, não, Senhor, nada. Elias volta a orar, põe-se de joelho e volta a orar. Dá uma olhada como é que está o tempo, mesma coisa. E assim a palavra de Deus vai dizer que por 7 vezes, mas na 7ª vez, quando aquele rapaz ele olha, aleluia, e ele olha lá longe, tem uma pequena nuvem como a mão de um homem, oh glória, aleluia. Um pequeno sinal, querido, já mexe com o coração daquele que tem intimidade com Deus. Um pequeno sinal, parece, olha, uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Então o profeta ele declara: pronto, é isso aí, é o suficiente. Deus está respondendo, aleluia, e glória a Deus. E a chuva vem de forma estrondosa, de forma maravilhosa, aleluia, graças a Deus, que maravilha, graças a Deus. Nosso tópico número 3, Elias em Horebe. O item 1, os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais.
Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Fez descer fogo do céu no altar molhado. Fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Eliminou os profetas de Baal, que recebiam apoio do rei. Fez chover após grande período de seca. Correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Veja que os feitos de Elias são grandiosos. Um homem que estava na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas nós vamos ver que apesar disso tudo, Elias ele chega a um ponto da sua carreira que ele chega ao desânimo, uma dificuldade de reagir. Isso ocorre porque quando Elias ele extermina os profetas de Baal e essa informação chega até Jezabel, ela promete que no dia que a seguir, ali Elias ele estaria como cada um daqueles profetas. Ela faz uma ameaça de matá-lo. Esta ameaça vem pegar Elias num ponto de fraqueza, de fragilidade. Queridos, todos nós somos sujeitos à fragilidade, ao desânimo, à fraqueza. Todos nós podemos sentir o desânimo. O que nós não podemos é viver desanimado. O que o crente não pode é viver desanimado. Alguma coisa está errada. Sofrer o desânimo, nós podemos chegar a este ponto. Pode acontecer. O desgaste, o cansaço, a falta de uma reciclagem, isso tudo pode trazer desânimo, pode trazer fraqueza, dificuldade. Nós somos humanos, somos frágeis, precisamos nos renovar. Precisamos de um refrigério, precisamos de buscar uma renovação para que nós possamos estar em dia para trabalhar na obra do Senhor. No item 2, o pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Isso significa que Elias não era um anjo, Elias não era um ser poderoso. Elias não era poderoso porque ele fez cair fogo do céu, ele orou e caiu fogo do céu. Ele não era poderoso. Ele estava na direção de Deus, ele tinha fé em Deus, ele falava e Deus respondia. E aí, Tiago 5,17, que nós citamos, que ele era um homem como nós. Elias era um homem como nós, Elias, ele achava que estava, só. Ele chegou ao ponto de achar que estava só. Só eu sobrei, Senhor. Todos os teus profetas foram mortos, porque Jezabel matou os profetas do Senhor. E Elias achou que só ele havia sobrado, Afinal, na verdade, quando Deus estava com ele, ele achava que estava só, mas ele estava com a maioria, porque quem está com Deus está com a maioria. Deus tem um controle de tudo, Deus é todo poderoso. Mas Elias, ele como que se esquecesse disso, desse detalhe tão importante, e ele declara que estava só. Veja a que situação chega o profeta. O item 3, a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. Apesar de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada.
Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Olha só, Elias, ele foi ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. Ainda havia o que fazer. Não havia terminado, não era o fim. Por isso, Elias ele recebe orientação para sair da caverna, se alimentar e continuar a caminhada, que ainda havia o que ser feito através dele. Querido, coloque-se na posição. Deus ainda tem algo a fazer através de você, através de nós. Vamos ficar na posição, vamos ficar firme. Não vamos entregar-nos ao desânimo, ficar encostado de forma nenhuma. Deus ainda quer nos usar. Amém? Vamos na conclusão? A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus. Quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Então, vamos continuar seguindo a palavra do Senhor. A Bíblia está aí à nossa disposição. Na oração nós temos o contato com o nosso Deus. Vamos usar dessas ferramentas que estão à nossa disposição e continuar nesta caminhada. Deus abençoe, graças a Deus por mais essa oportunidade. Nós vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Pai bendito, Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade que nos tem concedido. Pai querido, que esta palavra, Senhor amado, produza frutos, ó Pai amado, para que seja, Senhor, bênção na nossa vida, para que venhamos a crescer, sermos melhores e agradáveis a Ti. Abençoa o Teu povo, fica conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima aula.